Bom dia, tudo bem com vocês? Nossa, hoje eu tô bem clara, né? Tô numa coisa que a claridade, sair do quarto, vim pra cá pra ver se melhora a luminosidade para todos vocês. Tudo bem? Hoje a gente vai ler a segunda parte desse livro, o capítulo 4, Meu Marido, Meu Karma. O livro que a gente está lendo, para quem está entrando. Paula, seja bem-vinda. Que bom que você vai assistir ao vivo. Participe, tire dúvidas, questione, faça comentários, que sempre é muito bem-vindo. A gente está lendo esse livro, olha, Respire e Conte até 10. É um livro de autoconhecimento do autor Aguinaldo Paviani. E a gente já está no quarto capítulo. O primeiro capítulo que a gente leu também tinha duas partes e falava assim: na adversidade, descubra seu poder interno. Então, para quem não assistiu, tá tudo lá no meu canal, no canal da Andresa, que é a minha parceira que está lendo esse livro aqui junto comigo, para trazer bastante autoconhecimento, né, para todos vocês. Deixa eu chamar ela aqui. Aqui, Andresa. Veja se você recebeu aí o convite. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo Tudo bem? bem? Deixa eu ajeitar aqui. Aí, Vamos para mais uma semana, né? bom dia a todos que Bom, entraram, a todos que ainda vão ver esta live. Espero que hoje a gente consiga trazer mais um pouquinho de autoconhecimento, algo que faça sentido para vocês. Acho que a Ria até deve ter falado já que eu entrei um pouquinho atrasada. Mas que todos, né, que façam sentido para todos, estamos aqui no mesmo movimento, né, na mesma caminhada, aprendendo uns com os outros, né, não somos diferentes de ninguém. Espero que vocês gostem, que a gente prepara isso com muito carinho. é isso aí. E hoje a segunda parte, né? Vamos ver o que o autor traz pra gente. Meu marido, meu É, karma. Vamos começar para a gente não se prolongar muito, porque o capítulo tem muita isso, informação, bora né? lá. Então vamos lá. Começando. Lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. William Shakespeare. Como disse anteriormente, acredito em reencarnação. Não obstante, não me parece coerente o desejo de fazer regressão, que muitos têm, para descobrirem o que foram em outra vida. Aí o autor faz a seguinte observação: a palavra vida foi usada entre aspas, porque em verdade o espírito não tem várias vidas. Fomos criados uma única vez por Deus e temos muitas existências físicas que fazem parte da mesma vida. Continuando, creio que na maioria dos casos seja inútil descobrir o que se foi no passado. Vou justificar minha opinião. Somos espíritos, aí ele fala sobre regressão, né? Que muitos têm a curiosidade de fazer regressão. E daí ele fala, somos espíritos em evolução. E neste processo evolutivo não há retrocesso. Ou seja, em sua evolução, o espírito melhora ou estaciona. Nunca piora. Se hoje digo isso com todo respeito, não somos grandes coisas que em existências pregressas, fomos muito piores. Então, para que se lembrar disso? Já não bastam as encrencas da atual encarnação? Ou seja, da atual vida que nós passamos? Salvo raras exceções, ter acesso à informação do que fizemos em encarnação passada, nada acrescenta à existência atual. Se já fomos reis, princesas, carrascos, assassinos, e daí? De qualquer forma, devemos trabalhar hoje para sermos melhores do que fomos ontem. Ter
informações sobre a reencarnação passada pode ainda provocar situações constrangedoras. Imagine você descobrir que em outra existência, sua filha de hoje foi sua amante no passado. Nosso escopo é que sejamos melhores, para que conquistemos a paz tão almejada. Dessa forma, via de regra, devemos deixar o passado exatamente onde ele está. Mas se por uma razão qualquer alguém desejar ter informações a esse respeito, então deve procurar um profissional competente. Vamos, Rê. Aqui tem bastante coisa que ele traz que eu acho importante, né? Independente da religião, né, que cada um segue e que faz sentido para qualquer um, a religião ela é muito importante para todo mundo, né? A religião ela nos fortalece, ela está aqui com esse propósito para a gente acreditar em algo maior, porque muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Então a religião nesse sentido, né, para nos fortalecer. Mas, às vezes, a gente se pega falando, né? Nossa, meu marido é meu karma. Esse meu filho é o meu karma. Né? Por que que a gente fala desta forma? Se a gente não acredita, né, em vidas passadas, então esse karma quer dizer que é uma dificuldade que eu não consigo olhar. É alguém, é alguma coisa que está ali me provocando a minha ira, né? Muitas vezes, a minha raiva, querendo dizer que eu preciso aprender algo com aquela pessoa. É só. Né? Independente do que você acredita ou não. E o autor traz muito bem, ele coloca muito bem em tudo que a gente leu até aqui, qual a necessidade de saber sobre o que eu fui numa vida passada. Sendo que eu estou sofrendo aqui e agora, com alguma situação. Né? Cabe só trazer, assim, que nos tratamentos, eu até falo desta forma com os meus assistidos, que casou muito bem com o que ele traz aqui. Nós temos uma única grande vida. Né? Eu vou tirar o meu fone. De ficar apagando, eu não sei. Você tá me ouvindo bem? Sem o fone? Tá. Tô. Tava perfeito, mas eu não sei, tem algum Malcolm aqui, né? Um mau contato. E aí eu vou deixar sem. Que precisamos ver. E aí, amiga, é assim, eu queria até trazer para todo mundo. Eu entendo que nós temos uma única grande vida. Só que nós precisamos olhar o aqui e o agora. Por que muitas vezes, isso para mim só vem para explicar isso. Por que muitas vezes eu sinto uma sensação com alguma pessoa, ou eu sinto uma dor que eu não consigo entender, ou eu recebo uma informação de uma doença, por exemplo, onde eu não consigo entender, né? Nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, busco fazer o bem, eu sou uma pessoa proativa, não sou uma pessoa pessimista. Assim, eu não consigo encontrar razões pelo qual eu estou passando aquilo. Então, eu acharia uma resposta numa vida passada, né? No momento de uma vida passada. Mas isso não quer dizer que eu não vou precisar olhar para isso hoje. Enfrentar por isso hoje, né? Então, não existe como muitas pessoas vão fazer hipnose, vão querer saber se foi rei, se foi rainha, e de repente descobre que foi um algoz, que foi um ladrão ou um assassino. Então, assim, para que eu preciso saber disso nesse momento, né? Eu preciso aprender nesse momento a lidar com a minha filha, com o meu filho, com o meu marido. Qual é o meu aprendizado em tudo isso? Porque fala muito mais de mim do que deles, esse momento, né? É a minha incapacidade, talvez, de lidar com tudo isso. Então, esse é o meu aprendizado. Se está me provocando uma reação que não é confortável, é só para isso que me serve a vida passada. Só para justificar algo injustificável. Mas que eu preciso olhar para esse pontinho, para esse, como diz, essa pedra no meu sapato. Eu preciso olhar e o que eu posso aprender com isso? É só.
Só é muita coisa, né? Eu concordo com você, Andresa. Eu acho que é, já teve, né, muita informação a respeito dessa questão da regressão. Ah, eu vou fazer regressão para saber quem eu fui e tal. Eu acho que essa curiosidade não vai levar a lugar nenhum. O que a gente precisa realmente aprender é dentro dos desafios da vida, porque nada é por acaso, né? Quem aparece, seja o amigo, o colega do trabalho, ou o parente, ou o próprio marido, é porque tem coisas que a gente precisa aprender a conviver com todas essas pessoas. Então, trazer a responsabilidade para dentro de nós e falar por que que eu preciso aprender, o que que eu preciso aprender com este meu marido. É óbvio que no capítulo anterior, a gente até contou uma historinha, né, da Maria, que ficou 50 anos casada, sendo que o karma dela só deveria ter sido 20 anos. Então, que o restante dos 30 anos foi por conta própria. O que né, o autor traz para a gente? É a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade perante aquele relacionamento que entrou com amor, que entrou, né, cheio de paixão, cheio de sonhos para construir e as coisas não estão andando bem. Então, o que eu preciso olhar para dentro e ver o que eu tenho a aprender ou como eu posso, digamos, mudar essa rota, né, para melhorar a minha relação. Não necessariamente terminar, mas o que temos, né, de responsabilidade pelo nosso relacionamento não está dando certo, né? Eu acho que é o que ele traz, com muita sabedoria, né? A gente deve procurar profissionais competentes caso isso, né, esteja atrapalhando demais a tua vida. E mesmo assim, um profissional competente não é qualquer um que vai fazer uma regressão por curiosidade, né? Mas talvez para solucionar. Esse último parágrafo que ele trouxe, acho que define o que a gente falou aqui, né? O nosso escopo é que sejamos melhores para que conquistemos a paz tão almejada. É isso, nós estamos aqui num processo evolutivo, né? Então, se não precisássemos passar por desafios, então talvez nós nem estivéssemos aqui, né? E eu vejo muito assim, se você não está aqui para aprender, você está aqui para ajudar o seu entorno, aquela família onde você nasceu. Existe um propósito ali. Fala-se muito em missão de vida, né, Rê? Em missão, em o que eu vim fazer, qual que é a minha missão nesse mundo. A gente tem missão, em primeiro lugar, é com a nossa família. A nossa maior missão, quando a gente nasce ou reencarna, né, para quem acredita em reencarnação, a nossa missão é com os nossos. Porque você pode ver, se alguém lá de fora que você não conhece, que não te é valoroso, fala algo, o que você, enfim, feia, qualquer coisa que seja, você não liga. Você parece uma pessoa falsa, você nem liga. Agora, quando é alguém de dentro da sua casa, do seu entorno, né, tem um grau de familiaridade que é importante para você, que te dá uma devolutiva dessa, você já sente aquela coisa como se fosse dentro da tua alma. E por que a gente sente? Então, assim, a nossa maior missão é com a nossa família. É entender qual é o seu papel e qual é a sua missão com os seus. Para depois você pensar em missão lá fora. Exatamente. E lembrando, né, André, se a gente... Para quem acredita em reencarnação, se a gente tem o véu do esquecimento, né? Como se diz, nós esquecemos o que nós fomos, para que a gente vai correr atrás do que realmente nós fomos? Né? Se existe esse véu do esquecimento, é porque você precisa seguir essa vida da melhor forma possível, se conhecendo, e trazendo toda essa responsabilidade para dentro de você. Eu vou até te pedir para você falar um pouquinho, que eu acredito que você vai saber falar melhor do que eu
na questão, assim, tirando a parte espiritual e trazendo a parte sistêmica, né? Que você trabalha com a constelação. Acredito que você consiga falar melhor do que eu. Quantos de nós não nascemos, né, para honrar a nossa ancestralidade? Mas aí fala um pouquinho você dessa parte, porque eu acredito que existe uma missão nesse nascer, nessa família, né? Quando a gente fala da nossa sistemática, né, de família. Na verdade, eu penso assim, né? Não vou entrar profundamente aqui na constelação, mas existem três leis, né? A lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei da ordem, né? E quando a gente infringe dentro do nosso sistema familiar alguma dessas leis, a gente acaba... parece que a vida não flui, né? As coisas não fluem na nossa vida. E às vezes a gente não entende, faz terapia, faz isso, faz aquilo, mas porque tem coisas que a gente não entende. Uma das coisas, né, que você trouxe aqui, que é a parte sistêmica, é que às vezes a gente faz coisas para honrar os nossos antepassados. Quem são os nossos antepassados? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, até 7 gerações, a gente carrega muito deles. E hoje, nesse mundo do autoconhecimento, nesse mundo de terapias diferenciadas, a gente está tentando... A nossa ancestralidade, a gente entende que nós quebramos esses padrões, porque a gente não precisa carregar as nossas cargas ancestrais para as nossas vidas, né? Então, muitas vezes a gente olha e fala, mas meu pai também não teve sucesso, eu não consigo trazer dinheiro. O que está por trás dessa nossa família, né? Então, dentro dessa constelação sistêmica, desse tema sistêmico, é a gente quebrar padrões, né? Então a gente não precisa ir lá no passado e ver o que nós fomos, se a gente foi um rei ou se a gente foi um assassino ou alguma coisa, mas é entender como eu estou aqui hoje, que eu não preciso carregar cargas dos nossos ancestrais, né? Dos nossos pais, não é porque meu pai errou na vida que eu preciso carregar, mas é a gente se libertar dessa ordem sistêmica, dessa hierarquia, para a gente poder seguir só com o que é meu. Então o autoconhecimento ele é fundamental para isso, né? Então é trazer a responsabilidade. É um tema que eu tô aqui, a cabeça tá flutuando, querendo falar várias coisas, mas se eu entrar, a gente vai acabar não lendo o livro. Mas vamos, de repente, fazer uma live sobre a constelação. Eu acho muito interessante. Está muito alto o barulho, é que está passando um caminhão recolhendo óleo na minha rua. Não, para mim tá tranquilo, dá para te ouvir então, tranquilamente. Assim, mas vou fazer uma live, eu acho uma boa muito interessante, Rê, porque assim, a gente tem uma visão espiritualista disso, mas a gente também tem que olhar essa nossa ancestralidade, né? Porque nós trazemos em nós, como você bem colocou, né? Então vamos olhar quem são nossos pais, nossos avós, nossos bisavós e perceber se nós não estamos repetindo padrões de família, né? Por exemplo, em famílias que eu já percebi isso, famílias onde os maridos se separam, eles não ficam casados. Então, meu pai foi separado, meus avós também foram separados, teve amantes. Então, assim, é um padrão que vem seguindo e que chega numa geração que precisa ser cortado esse vínculo, né? Então, assim, eu quis trazer isso, Rê, justamente perguntando para você, porque você é uma pessoa que entende mais da constelação, eu não sou consteladora, e você, sendo uma consteladora, consegue trazer. Mas a gente precisa ter esses dois olhares, porque nem tudo é espiritual na vida da gente.
né? A gente costuma muito culpar o nosso karma como espiritual. E, na verdade, nem sempre é, né? Às vezes são questões que nós trazemos da ancestralidade, onde a gente precisa olhar e começar a quebrar esses padrões, até mesmo para libertar, né? Esse peso e essa carga que nós trazemos da nossa ancestralidade. Bem colocado. Tem a questão, né, que a gente vê muito, a questão da traição, a questão do dinheiro, né, a questão familiar, com mãe, filho e pais. Tem a questão de abortos, né, quando existe o aborto, principalmente escondido, né, não é nem tirado ou provocado ou natural, mas quando você esconde isso, a hierarquia mexe toda. Então a gente parece que não está pertencendo àquela família. Na verdade, não é porque eu sou a primeira filha, mas na verdade eu sou a segunda, eu sou a terceira. Então, quando a gente traz certas compreensões dentro desse sistema, seja de dinheiro, de família, de traição, de relacionamento, a gente quebra padrões. Então, necessariamente, a gente não precisa ir lá olhar no passado para tentar entender por que minha vida não flui, mas é olhar também de um outro ângulo esse sistema, né? Como você bem falou, nem sempre é tudo espiritual, mas é energético, a gente carrega essa energia do meu sistema. Então a gente precisa entender, trazer o autoconhecimento para poder quebrar esses padrões. Brilhante, obrigada por dar essa palhinha para nós aqui da constelação. Mas você deu uma boa dica, eu vou ver se eu começo a fazer lives com pessoas também que são consteladoras, como Thelma, a Marcinha, que está aqui na nossa live, para trazer mais clareza, né, para as pessoas. Mas vamos lá, continuando. O livro fala assim, gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, trazer exemplos, por favor, sempre agrega. Mas vamos lá, voltando a falar de Mariazinha. O problema mais grave não era o fato de Tonhão ser alcoólatra, preguiçoso e violento, mas sim o fato dele não ter dado nenhum sinal de que desejava mudar. Digo isso porque a historinha de Mariazinha pode dar a impressão de que basta qualquer contrariedade no casamento, por exemplo, e já devemos chutar o pau da barraca. Não é bem assim. Ao contrário, devemos nos esforçar para ajudar as pessoas que caminham conosco nessa estrada evolutiva, normalmente os mais próximos. Paciência, compreensão, perdão e uma boa dose de renúncia são esforços necessários, entretanto, não podemos esquecer. Ao estendermos a mão para ajudar quem está se afogando, temos que tomar cuidado para que o mesmo não nos arraste com ele para o fundo do rio. Vamos falar um pouquinho? Vamos falar sobre isso. Você quer falar primeiro? Posso? A gente estava falando, né, no capítulo anterior, que ele dá uma deixa aqui, o tanto que a gente precisa se esforçar para nos tornarmos uma pessoa melhor. Porque eu acho que quando a gente muda, quando a gente ganha esse autoconhecimento e a gente torna um ser mais calmo, mais tranquilo, não com tanta raiva, tanto ódio, a gente acaba também contaminando quem está do nosso lado. Então, o processo começa na gente, né? Quando ele fala, chutar o pau da barraca, eu acho que quando a gente está no início de um processo que está minando os nossos relacionamentos, não só com marido e mulher, mas com mãe, com os filhos, ou vice-versa, a gente precisa olhar para nós, né?
será que não é o meu ego? Será que não é o meu egoísmo que está falando muito alto e que está trazendo esse desequilíbrio nos relacionamentos? Só que nem sempre, às vezes a gente percebe que o outro não vai mudar, mas no início a gente precisa mudar, a gente precisa olhar para a gente. Se o outro não quer mudar, ok, vamos chutar o pau da barraca. Como, né, ele fala aqui, Mariazinha aguentou 50 anos, precisava ter aguentado uma vida sofrida durante 50 anos? Talvez não, talvez sim, mas é o quanto nós somos responsáveis pela nossa própria vida e não deixar que o outro nos afunde. Mas se vocês, né, pai, mãe, marido, filhos, primos, estão precisando de ajuda, a gente pode tentar ajudar, mas a gente não pode deixar se afundar junto com o outro, né? Trazer essa responsabilidade. Eu já traria essa última fala dele, né? Ao estendermos a mão para ajudar quem está se afogando, temos que tomar cuidado para que o mesmo não nos arraste com ele para o fundo do rio. Eu vou traduzir isso numa palavrinha, dependência emocional. 2 palavras, dependência emocional. Por quê? Nós, como você bem colocou, né? E tirar essa pessoa desse fundo desse rio, desse mar, dessa lama onde que ele se enfiou. E muitas vezes, né, o que eu vejo muito nos atendimentos é isso. Aqueles maridos onde eles estão numa situação de dependência de álcool ou do vício, e ali tem uma esposa que está lutando para tirar esse marido desse lugar, dessa dependência, né? E aí, só que você vai sem perceber, porque nós temos, não por maldade, é por não ter o entendimento mesmo, né? Por amor, eu diria, que nós nos colocamos numa situação de querer tirar essa pessoa de lá. Só que aí existem 2 pontos para a gente olhar. Primeiro, que eu não tenho amor por mim. E eu estou direcionando que aquela pessoa que está se afundando, se eu não tiver aquela pessoa comigo, eu não tenho aquele amor por mim. Então eu fico direcionando, eu querer salvar. Ao invés de eu querer me salvar, eu estou ali querendo salvar aquela pessoa. Então eu preciso primeiro me salvar, para depois eu querer ajudar alguém, para que eu não afunde junto com ele. E o segundo é, se essa pessoa que está lá nessa lama, se afogando nesse vício, ela não quiser sair de lá, não tem quem tire. Infelizmente, essa é uma dura realidade. E aí existe uma relação de dependência e codependência, onde uma energia acaba alimentando a outra. Então, eu tô trazendo porque isso é muito comum da gente encontrar nas terapias. Essa mulher que quer salvar este marido, esta mãe que quer salvar este filho, né? Essa filha que muitas vezes é a filha que quer salvar o pai, querendo tirar ele. Então, o que nós podemos fazer? É estar junto, ajudar sim, no sentido de voltou para casa, precisa de um banho, precisa de um médico, vamos procurar, vamos marcar, mas a decisão de sair desse fundo do poço não é de quem está ajudando, é de quem está lá. Então é isso, para não se afundar, né? Como ele bem colocou, é só tomar cuidado para você não se afundar para ir para esse fundo desse rio junto com essa pessoa. E só complementando, Andresa, muitas vezes as pessoas querem que o outro saia desse vício porque a minha vida Exato. Vai ser melhor. Eu sou infeliz porque ele está ali. A felicidade está em nós, independente do que o outro é ou deixa de ser. A felicidade tem que estar aqui. Então, quando você fala na dependência, a dependência emocional traz
A falta de auto-amor, a falta de autorresponsabilidade consigo mesmo, a sabotagem, né? Quantos relacionamentos a gente percebe em sites terapêuticos, né? Que, eu não suporto que ele faça isso, que ele faça aquilo. Sim. Mas eu tô ali. Eu mandei ele embora. Mas ele vai, mas ele volta. E eu aceito. E ele continua sendo a mesma pessoa. Bebendo, violento, me maltratando, né? Então, essa dependência a gente precisa olhar pra gente. Por que eu sou tão dependente do outro? Porque me falta amor, me falta respeito, me falta o cuidado comigo mesma. Então, vamos olhar para isso, porque geralmente a gente fala, é meu karma. Será que é seu karma? Será que esse karma não veio para você aprender a se respeitar, a se amar, a estar sozinho? Que o estar sozinho não quer dizer solidão. Mas você precisa de um tempo com você mesmo, para você se autoconhecer. E daí, o que acontece muito na dependência e na codependência? Não, ela me mandou, mas quando eu melhorar, eu vou voltar. E um dia que eu fico sem beber, eu volto e ela me aceita. E fica nesse É uma joguinho. manipulação, né? Por conta do vício. Exatamente. E os dois, né? Na verdade, falta amor para os dois. Não só para quem está dependente, mas o outro também que está nesse vício. Por quê? Porque está faltando algo nele. Não é na vida, é nele mesmo, né? Bacana. Vamos lá. Dentro dessa linha de raciocínio, o autor dá várias sugestões. Seja útil ao seu próximo, mas não seja servil. Ajude os outros a serem felizes, mas se o preço a ser pago é a sua própria felicidade, reanalise a situação. Quer falar um pouquinho desses dois? Eu acho que é bem o que a gente falou, né? A gente precisa ajudar o próximo, né? Mas não esquecer da gente mesmo, né? Eu acho que a gente precisa encontrar a felicidade dentro de nós. O amor, porque enquanto a gente não tem isso, a gente não consegue ajudar o próximo, né? Então, como que eu quero ajudar o outro a ser feliz se nem eu mesmo sou? E ajudar o outro a ser feliz e tirar a minha própria felicidade. Quantas mulheres se sujeitam a diversas coisas porque acredita que aquilo vai fazer o marido feliz, mas ela está ficando infeliz. Eu vou trazer até um pouquinho além do preço, marido, né? Vou trazer a necessidade que você tem em agradar os outros, em ajudar os outros, em ser sempre aquela pessoa que está ajudando os outros. Aí depois, quando a pessoa não olha para você, não te dá a atenção que você quer, você vai falar, poxa, mas eu ajudei tanto aquela pessoa. Então, eu quero que você olhe, né, para quem está ouvindo, qual é a sua necessidade de ficar ajudando os outros e não ajudar a si mesmo, né? Então, existe aí algumas coisinhas que ficam na entrelinhas, que quando você tem essa necessidade muito lá para fora, então há um movimento que você tem que começar a voltar para você, como a Renata bem colocou, né? Olhar para você, olhar para si e começar a se ajudar primeiro, para que depois você tenha força, equilíbrio, entendimento de quem você é e até aonde você pode ir para que não interfira na sua felicidade, não interfira no teu bem-estar, né? Porque ajudar os outros não tem nada de errado. Ele é muito bom, e é muito bom quando você consegue ajudar e a pessoa até vem agradecer e você fala, poxa, eu fiz algo que foi muito legal para aquela pessoa. Isso, eu acho que não tem um valor que paga isso quando a gente recebe um feedback. Mas a questão é, até onde você vai?
até onde você precisa ir para não se machucar. E quais são essas pessoas que você tem necessidade de ajudar? Então, fica aí uma informação para vocês pensarem, porque existem algumas coisas por trás que a gente precisa olhar e entender para que vocês não se machuquem, certo? Exatamente. Eu trago aqui um exemplo, né? Quando a gente faz alguma ação social, né? Que a gente, sei lá, vai na rua levar um alimento, uma roupa, cobertor. Quando você faz isso de coração. E você não está esperando nada em troca. Talvez até porque sabe que o outro não vai te trazer nada em troca. Então, quando a gente ajuda os nossos, quem está do nosso lado, a gente não pode também ficar esperando. Né? E a questão da dependência emocional é você faz para que você tenha o outro para fazer para você também. E quando a gente faz, a gente não pode, é que nem ação social, a gente não pode esperar que o outro faça. A gente tem que fazer com amor, né? Com o coração, sem esperar. Então a gente precisa trazer essa responsabilidade. Quando você faz esperando a troca, tem alguma coisa errada aí. Deixa uma alerta, né? Para poder entender qual a necessidade de querer fazer para receber. E eu vou até dar um exemplo. Por exemplo, mulheres, né? Nós, mulheres, a gente sempre está preocupada no trabalho, nos filhos, na casa, na comida, na roupa lavada, na roupa passada. Fica naquela preocupação exacerbada para deixar tudo bonitinho para o marido, quando chegar, encontrar a casa toda bonitinha. E o que você fez para você? Não quer dizer que a gente vai largar de mão, né? Mas é o quanto a gente se doa, talvez esperando que o marido reconheça, que os filhos reconheçam tudo aquilo que você fez e passa totalmente desapercebido. E daí você vai minando, vai ficando desgastada, vai falando, ai, como a casa me dá trabalho, como isso. Por quê? Porque você deixa de fazer por amor, mas sim porque está fazendo pelos outros. E são exemplos pequenos, gente, como esse, que a gente precisa olhar com muito carinho, como a gente está levando a vida, o quanto a gente está deixando de lado nós para fazer para o outro. Não quer dizer que a gente vai deixar a casa um lixo, né? Mas olhar no dia a dia, será que eu preciso fazer tudo isso? Será que não é melhor eu fazer uma meditação, conectar comigo mesmo? Será que eu não deveria me divertir um pouco, sei lá, ir na padaria tomar um picolé? Né? Vamos falar assim, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre ser dona de casa. Eu gosto da casa limpa, mas eu não gosto de limpar. Então, assim, acho que muita gente pode se identificar com isso, né? Mas, assim, não quer dizer que em algum momento eu não posso pegar um momento e falar assim, não, eu vou fazer um bolo. E eu fazer desse momento uma terapia para mim mesmo. Colocar uma música, ficar ali comigo mesmo, colocar amor nesse momento. Sabe? Eu vou bater a massa na mão, eu vou fazer... Eu não sei exatamente o que cabe para cada uma, né? Mas às vezes até a comida que você vai fazer, hoje eu quero fazer uma comida diferente. E colocar aquele momento em amor por você, entende? Primeiro, e é claro que esta energia que você está colocando na comida, porque tudo é energético, tudo está no nosso entorno, então tanto eu posso fazer uma coisa no automático, porque eu estou correndo, eu tenho que fazer, e eu estou pondo qual energia nessa comida, nesse momento? Às vezes nenhuma, né? Ou, de repente, eu estou pensando em algo que é muito ruim para mim, para o meu entorno, então eu estou colocando essa energia porque eu estou ali no automático, eu não estou presente nesse momento. Ao mesmo que eu posso fazer deste momento uma terapia para mim. Vou fazer um arroz mais gostoso. Hoje eu vou colocar um milho nesse arroz aqui, uma cenourinha ralada, porque eu sinto que eu preciso
Sabe, trazer um pouco de alma nessa comida, um pouco de mim nessa comida, mas não porque eu quero que alguém fale, nossa, como você fez uma comida, não dessa forma, mas porque vai fazer bem para Passa mim. por Isso, você, né? exatamente, essa energia para mim. Então, ontem mesmo, até dou esse exemplo, que ontem eu tive uma janela à tarde e eu estava morrendo de vontade de comer bolo de cenoura. E eu fui para a cozinha, fui fazer um bolo de cenoura, mas coloquei uma musiquinha, fiquei ali presente, fiquei trazendo energia para esse bolo, para mim, porque era para mim. Então, é um momento que eu saio aqui do meu set, eu respiro, eu vou para minha cozinha, eu faço isso por mim. E isso reverbera para todo mundo. Aí chega a filha, ai, mas vou fazer um brigadeiro, vou colocar aqui em cima. Então, você traz até uma energia gostosa para o teu lar. Então, é fazer nesse movimento sem receber a troca. Ela vai vir automático quando você não está esperando. Mas se você faz e você está fazendo para receber e essa resposta não vem, aí é onde a gente entra em dor. É onde a gente entra em conflito. Poxa, mas eu deixei de trabalhar para fazer bolo para eles, e eles não estão reconhecendo que eu poderia estar trabalhando, mas eu estou lá. Onde que está essa criatura, né? Onde que está essa minha parte que eu preciso olhar e reconhecer para que eu não caia nesse fundo desse rio, que eu não quero me afundar, né? E eu não preciso salvar todo mundo, mas eu também não quero me afundar. Onde que está o meio termo nessa história? Às vezes deixamos de nós mesmos nos reconhecermos, né? Muitas vezes. Vamos lá. Se o casamento para você é sinônimo de prisão, o primeiro passo não é o divórcio, e sim o diálogo. Só depois de esgotadas todas as possibilidades é que deve partir para a separação. Em se tratando de enfermidades do corpo, concordamos que muitas delas sejam kármicas. Não obstante, grande parte é fruto de uma vida mal vivida, mormente no que diz respeito a sentimentos. Nas leis de Deus não existem prerrogativas, cada um só colhe aquilo que plantou. Em meio a esses conceitos sobre karma e evolução, recordemos um pequeno texto atribuído a Martin Luther King, onde ele diz: nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus, nós somos mais quem nós éramos. Não somos mais quem nós éramos. Não somos mais quem Exatamente. nós éramos. Ele fala da evolução, né? O quanto que nós precisamos olhar para esse caminhar para frente, não para trás, né? Se nós viemos para um movimento de vida de evolução, a gente percebe assim, né? O mundo, desde que ele é mundo, ele vem evoluindo, né? Os nossos ancestrais, eles viviam com muito mais dificuldade do que nós hoje. Nós temos hoje informática, temos internet, temos recursos. Você vê, hoje nós estamos aqui fazendo uma live onde vai ficar disponível, qualquer pessoa pode assistir em qualquer momento, na sua cama, no seu sofá, aonde quer que seja, no seu trabalho. Então, assim, nós temos informações, nós estamos no momento onde já foi, estamos muito mais evoluídos do que já foi antigamente. Então, tudo evolui. Por que nós, como pessoas, não vamos nos sentir em evolução, em processo evolutivo? Então, nós não somos o que gostaríamos de ser. São nossos desafios. Nós não somos o que ainda iremos ser, porque muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer ser, né? Mas graças a Deus, não somos mais o que nós éramos. Porque de uma forma ou de outra, por mais que a gente não perceba, involução não existe. Mas existe evolução no nosso caminho. Exatamente. Sempre há evolução. Ele até no início fala, né, que você pode não evoluir, estagnar, mas nunca retroceder. Então, e olhar, né, para cada parte aqui que ele falou, né,
O casamento é uma prisão? Será que é uma prisão? Vamos dialogar, vamos falar para o outro, né? O que está incomodando, o que não está legal, para vocês tentarem encontrar uma solução e não simplesmente falar, ah, meu marido é meu karma. Mas o que eu estou fazendo para evoluir dentro desse relacionamento? Eu estou usando o diálogo ou só estou engolindo como Mariazinha fez? Mariazinha ficou 50 anos engolindo a violência do marido, a bebedeira do marido, dele chegar tarde. E eu só estou aguentando porque ele é meu karma. Mas será que Mariazinha conversou com ele? Dialogou, dizendo isso daqui não tá legal, ó, se não ficar legal eu vou embora, cada um segue sua vida, né? A gente aprender a evoluir em cada aspecto. O outro, ele fala das enfermidades, né? Do corpo. Grande parte é fruto de uma vida mal vivida. A gente estuda muito, né, a metafísica da saúde e eu e a Andresa pode até falar um pouco mais, a gente sabe que qualquer enfermidade do nosso corpo é aquilo que a gente vive. É uma artrite, uma artrose, é uma fibromialgia, é um câncer, é um problema na tireoide, é tudo aquilo que o corpo traz de não saudável é algo que a gente precisa olhar, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que nunca fumou na vida e essa pessoa durante anos nutriu uma vida que não era vivida, como bem o autor colocou aqui. E aí, quando ela chega aos 50 anos, ela enfrenta um câncer no pulmão, né? Pulmão, ele é o respirar, é a vida. Ninguém vive sem o ar. Então, uma vida mal vivida, uma vida onde eu não tenho vida, eu não quero estar nesta vida, então, quando chega num certo ponto, o corpo reage. E aí, ela desenvolveu um câncer muito agressivo no pulmão, onde ela não durou muito tempo. Isso é um caso real. O rim, né? O que eu não estou filtrando. O rim, a bexiga, né? São todos órgãos que são filtros, né? Que você... são informações que vêm de fora para dentro, que você absorve, você engole, você mastiga, você engole, você passa por vários órgãos, né? O estômago, tem ali o seu suco gástrico que vai terminar de quebrar essas moléculas para depois levar para o intestino, bexiga, para filtrar o que é bom e o que é ruim. O que o meu corpo vai trazer de proteínas e alimentos e tudo aquilo que eu preciso ter e o que eu não preciso para ser excretado através das fezes e da urina, né? Agora, tem muita gente aí que está segurando na bexiga as emoções, tem muita gente que está no intestino segurando muita raiva, muita falta de aceitação, tem muita coisa que não está... Tem muita coisa no estômago que eu não engulo que aconteceu algo na minha vida, então fica aqui parado. Aí eu tenho refluxo, eu tenho muita sensação de que eu vou vomitar, porque está tudo muito parado. Então, qual é a emoção que você está aí trazendo em você que você precisa digerir, colocar para fora? O útero, o ovário, né? Quanto a gente perde da nossa essência feminina para ser a masculina. A Marcinha está perguntando aqui, Márcia Lisantos. A garganta é o quê? A garganta, eu diria que, antes de mais nada, é a falta de expressão. O que você não está conseguindo colocar para fora, né? E aí, eu vou falar muito por cima, né? Tem coisas que eu não engulo, mas eu seguro. Só que eu quero toda hora estar falando, então eu fico reativa, porque eu quero falar, mas eu não posso. Então eu fico reativa a todo mundo. Eu tiro porrada de bomba para todo lado, mas eu não consigo falar para quem eu tenho que falar, né? E aí tem ou então
Ou fala demais, né? Fala o que não deve. Então, é engraçado que eu e a Andresa, nós tivemos câncer na tireoide, que é a garganta. Eu, porque falava de menos, e a Andresa, porque falava demais. Mas até a tireoide, ela fala muito sobre o você ser, né? Eu não conseguia, e eu vejo muito isso em mim, não sei se isso vai fazer sentido para as outras pessoas, porque cada um é um, né, Rê? Eu não conseguia me expressar da forma que eu era, porque nem eu sabia quem eu era. Eu não aceitava, eu não me aceitava da forma como eu era. Eu me colocava, eu me moldava para ser aquilo que aquelas pessoas queriam, por exemplo. Então, eu estava sempre na minha expressão do meu ser, eu não conseguia ser. Então, aquilo foi reprimindo, até alguma hora que o corpo reagiu, falou, olha, tem que ir para fora esse negócio não está muito certo ficar presa nesse lugar, não. Né? Trazendo de uma forma de brincadeira, mas é mais ou menos isso, que as minhas criaturas conversam comigo desta forma, né? É isso mesmo. Então, assim, toda doença, ela tem um fundo emocional, que a gente precisa olhar isso, né? A metafísica da saúde, a medicina germânica traz muito essas questões, né? O que tem de emoção dentro de mim que o negócio tá parando de funcionar, ou tá funcionando errado, ou eu tô adquirindo, né, artrite, artrose, fibromialgia, enfim, tudo tem um significado que a gente precisa olhar muito para isso. Mas, enfim, estamos aqui para evolução, né? Não somos mais quem nós éramos. Então, busquemos o autoconhecimento para a gente poder evoluir. Quem eu quero ser? Parte daí. Quem eu quero ser? Ou quem eu sou? E lembrando que para ser quem eu quero ser, existe um caminho a percorrer. A gente precisa caminhar em busca do que a gente quer ser. Mas esse caminho é que vai nos direcionar para a gente chegar lá onde a gente quer chegar. E é esse caminhar que é a nossa evolução. Que a Valquíria falou, conte sobre a tua cura na tireoide. Quer falar, Andresa? Eu ou ela? Perguntou para mim ou para Valquíria? Você quer que a Renata responda ou eu? Eu vou falar o meu rapidinho. Na verdade, quando eu tive o câncer na tireoide, eu não tinha autoconhecimento, eu não estava nesse mundo de terapia. Para mim foi um choque. O mundo caiu, né? Como qualquer diagnóstico de câncer, você acha que o mundo acabou ali para você naquele momento. E para mim foi muito doloroso, mas eu só fui compreender o meu câncer. Eu tirei, né? Tirei toda a tireoide. Hoje eu faço reposição hormonal. Mas anos depois, quando eu entrei na terapia, como tratando a terapia, né? Na verdade, acho que eu fui compreender quando eu virei terapeuta. Quando eu virei terapeuta e eu fui atrás de terapia, né? Até hoje eu faço terapia, é que veio a compreensão por que na tireoide. Eu engolia muito sapo no trabalho, na família, eu era aquela que abaixava a cabeça, sempre querendo agradar os outros. Então eu me fechava, engolia muito sapo. E hoje eu aprendi, eu digo que eu não me curei, né? Porque eu extraí. Mas hoje eu entendo que o meu grande desafio de vida é falar. É me comunicar. E olha eu aqui fazendo live, me comunicando, passando todo o meu conhecimento. Então hoje eu vivo muito bem porque eu consigo me expressar melhor. Não só na live, mas com os meus terapeutas, com os meus assistidos, mas principalmente quem convive comigo. Que antes alguém me dava uma pancadinha, eu me fechava. Então hoje eu aprendi que quem me dá a pancada é
a dor é dele, não é minha. Então eu preciso me expressar para falar o que eu estou pensando e não simplesmente engolir aquela dor de ter E levado aquela pancada. do meu lado, Valquíria, teve várias percepções aí que foram vindo, porque quando você começa a buscar as causas emocionais, quando você começa a buscar entendimento, foi aí que foi me levando a querer ser terapeuta, porque você não entende por que aquilo tá. A Renata, eu não sei há quanto tempo que você operou, Rê, já tem um tempo, né, também. Eu operei em 2006 e comecei a entrar nesse mundo. E engraçado que eu tive uma pneumonia que quase me levou à morte e um ano depois eu tive o diagnóstico da tireoide, que para mim, na minha cabeça, eu ia morrer, né? E só entrei para o mundo da terapia em 2016, 2017 que eu comecei a estudar. E daí que veio a compreensão, o porquê da Da pneumonia e o porquê tireoide. da tireoide. Então, eu tive, né, esse primeiro momento, então é um aceitar, né, é um movimento, assim, foi para mim um movimento muito forte de aceitação, e eu não sabia exatamente o que eu deveria aceitar, e o quanto que eu não me colocava nesse mundo, eu não me expressava como eu era, né, aquela pessoa, como a Rebem colocou, sempre precisando uma necessidade muito grande de cuidar dos outros, de ser aceita, né, pelos outros. Então, para que eu fosse aceita, eu mudava o que eu era. Então, eu não expressava realmente quem eu era. E aí, nesse movimento, eu não me aceito, eu não me vejo, eu não me reconheço e eu não sei falar não. Então, não falar o não também é uma forma de você segurar e conter aquilo que você queria dizer. Porque eu falo não, eu não conseguia falar o não. Então, quando eu não falo não para os outros, eu estou falando não para mim mesma. Então, eu me negava ao tempo todo. E aí é um aprendizado, né? Eu ir reconhecendo, acho que aprender, Valquíria, nós vamos estar o tempo todo. Sempre tem alguma coisa que vem que você fala assim, por que eu estou fazendo isso? E não é uma questão de julgamento, de punição, é uma questão que você ainda não trouxe compreensão, por isso que se repete. E aí a gente vai levando, né? A gente vai aprendendo. Mas a tireoide, ela fala muito, né? Sobre a expressão, sobre negação, quanto você se rejeita, né? Quanto você não se aceita. Então, pelo menos para o meu processo, foi muito isso que foi colocado. Porque falar, eu sempre falei muito, né? Mas eu falava para quem? Não era para mim que eu estava falando. Eu estava falando para ser vista. Então, tem muita coisa que a gente precisa parar e olhar e entender por que eu faço isso. E sempre me machucando, porque eu não estava sendo verdadeira nem comigo e nem com ninguém. É isso mesmo. Ela fala assim, isso posso entender que mesmo sem optar por cirurgia, posso reverter? Aí depende, né, Valquíria? Porque assim, eu entendo que nós temos aí o nosso físico, o nosso corpo físico, e nós temos o nosso duplo etérico. Essa doença, ela já está sendo manifestada, o duplo etérico que eu digo seria na sua alma, né? Já está manifestando na sua alma. Quando vem para o corpo físico, é porque já somatizou. Então, você precisa fazer algo para trabalhar essa questão. E aí, é muito do médico mesmo que vai te indicar se você precisa fazer uma cirurgia ou não. Se existe risco de você não fazer cirurgia. Porque hoje tem tantos tratamentos, há 10 anos atrás não tinha uma tal de ablação, que até o meu médico, eu sigo ele aí nas redes sociais, ele está trazendo muito essa abordagem, que está sendo muito boa, e nem sempre precisa fazer uma cirurgia, mas um bom tratamento já resolve, e aí você vai trabalhando em você suas emoções, buscando entender o que acionou essa questão da tireoide em você, né? É justamente essa repressão ou a falta de aceitação. Eu preciso entender que cada caso é caso. Você vê que a Renata trouxe uma percepção da vida dela, eu trouxe outra da minha, e a gente precisa entender qual é a emoção
que você está trazendo para poder reverter e trabalhar em cima disso. E eu acho assim, primeiro tem que olhar o médico, né? Eu acho que a gente não pode negligenciar. Segundo, se existe uma possibilidade de tempo para essa cirurgia, é trabalhar a cabeça. Existem vários casos, inclusive tem um livro da Louise Hay, não sei se você conhece, que ela se curou de um câncer que os médicos deram, se é que eu não me engano, 3 ou 6 meses de vida para ela. E ela sobreviveu com a força do pensamento, mudando as crenças, mudando o estilo de vida. Não estou falando para você não procurar mais um médico, pelo amor de Deus. Mas o quanto nós estamos dispostos, vamos voltar para o capítulo, né? Isso é meu karma, eu mereço, eu tenho esse karma de morrer de câncer ou de morrer com essa doença. Ninguém tem esse karma. Você é responsável pela sua própria vida. Viemos saudáveis, viemos perfeitos. Então, o que você está fazendo para você se transformar? Se o universo te mandou uma doença, independente de ser tireoide ou qualquer outra, ganhar autoconhecimento e me autotransformar, para que eu mesmo possa me curar. A gente fala, né, para quem realmente acredita, nós somos uma centelha divina. Se nós somos um pedacinho de Deus, nós temos o poder de nos autocurar, mas nunca negligenciar. Então, eu acho que precisa realmente olhar com o médico, né, o tempo, porque a tireoide também traz a metástase, né? Então a gente precisa olhar com cuidado, mas a partir de agora, se você tem uma doença, seja lá onde você for, o que eu preciso reconhecer em mim, né? Onde estão as minhas emoções que está me fazendo ter esta doença? Aonde eu tenho oportunidade para mudar? Né? Eu acho que a gente precisa olhar isso com muito carinho, seja com uma terapia, seja pedindo ajuda, mas nós somos possíveis com essa autocura, mas a gente normalmente precisa de um profissional, né? Então, olhar isso com muito carinho. Acho que ela escreveu alguma coisa aqui que eu pulei. Isso posso entender que eu entendo que são várias frentes para a cura, exatamente. Que é o físico, é o emocional e é o espiritual. E o espiritual, a gente não está falando de religião, mas é a sua conexão com a sua centelha divina. Né? Onde que você está esquecendo dessa conexão com você mesma. A doença, só queria deixar algo aqui para a Valquíria. Busca olhar o que você não está aceitando. A aceitação, a falta de aceitação nos faz reprimir muita coisa. Então, olha em você o que não está sendo aceito na sua vida para que você comece a rastrear o que está aí pela frente, para você entender um pouquinho mais de você. Certo? É isso aí. Acabamos, passamos aí 4 minutinhos, super agradeço, Marcinha, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por participar, engrandece bastante a nossa live, nos ajuda, e a gente até sai um pouco do script aqui, porque é muito gostoso quando vocês interagem, que a gente consegue trazer o que vocês realmente precisam, né? Qual é a necessidade de vocês hoje, né? Então, muito obrigada por ter participado. E até semana que vem, né? Semana que vem, o capítulo 5 chama E a Vida Passa. Vamos ver aí o que tá passando nas nossas vidas, perceptivamente ou despercebido, exato, né? Vamos ver o que o autor traz. Obrigada, Paula, pela participação. Obrigada, Paula. Obrigada por participar. Na próxima, pode colocar pergunta, pode colocar o que você quiser trazer, porque a gente está aqui para trazer informação e para ajudar quem está aqui com a gente participando. Tá bom?
Grande beijo para todos vocês. Beijos e até semana que vem. Obrigada, Andressa. Beijo. Um beijo, tchau.